Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Moisés Ferreira, do canal Saia Dela Povo Meu. Gente, vamos dar início, a mais uma meditação da Palavra do Senhor. Lembrando que eu sou adventista do sétimo dia, mas não faço parte da organização por não da organização Adventista Sétimo Dia, tá certo? Organização, que eu digo a estrutura, né? Denominacional Adventista Sétimo Dia, porque não creio na doutrina da Trindade e em outras crenças que a organização aderiu ao longo do, do tempo, né? Lembrando que a Igreja Adventista Sétimo Dia, ela nunca creu na doutrina da Trindade, tá certo? E outras crenças mais que a igreja agora está crendo que não está de acordo com aquilo que foi estabelecido por Deus por meio de Ellen White e dos pioneiros, tá bom? Quem é Adventista sétimo dia sabe que Ellen White foi a profetisa e é a profetisa da igreja, né? Conhecida como Espírito de Profecia, tá certo, gente? Então, hoje na meditação, tá certo? A gente vai ler um pouquinho a respeito da meditação guiado pelo Espírito Santo. Eu estou aqui perto do céu, tá certo? Meditação diária de Ellen White, tá certo? Então, vamos ler aqui. Diz aqui: repousará, guiados pelo Espírito Santo, né? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 11, verso 2. Então, o Espírito de entendimento, o Espírito de sabedoria, o Espírito de temor, né? Temor aqui no sentido de reverência ao Senhor. Então, tudo isso é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo só não é uma terceira pessoa da Trindade, como a organização Adventista Sétimo Dia está ensinando. Tá certo, gente? Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5, 25. Então, não é só viver no Espírito, mas devemos também andar no Espírito, né? Que Espírito é esse? O Espírito de Cristo, não a terceira pessoa da Trindade. Tá certo, gente? Eu vou estar sempre enfatizando isso, porque desde 1980, a Igreja Adventista Sétimo Dia aceitou no seu corpo doutrinário, a organização, né? A doutrina da Trindade. Por isso, cristãos fiéis de Deus, Adventista Sétimo Dia, não aceita essa doutrina, que é o principal vinho da grande Babilônia. Tá certo? Quem beber desse vinho receberá as pragas e, consequentemente, perderá a salvação, né? Mas aqui o objetivo da meditação é fazer com que você não beba desse vinho, tá certo? E não receba as pragas e não perca a sua salvação. Não poderemos discernir espiritualmente o caráter de Deus ou aceitar Jesus Cristo pela fé, a menos que nossa vida e caráter sejam marcados pela pureza, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então é preciso o quê? Uma entrega completa, tá certo? O Espírito de Profecia, eu sempre uso muito esse texto do Espírito de Profecia, que diz assim: ninguém viveu como Jesus viveu, porque ninguém orou como Jesus orou. Então precisamos viver uma vida de entrega completa a Deus, né? Estudo da Bíblia, oração e testificação, testemunho, levar Jesus para as outras pessoas, né? Cristo é o único meio de salvação, meio e modo de salvação, tá certo? Não há salvação em nenhum outro a não ser nele, tá certo? Aí de aqui, ó: o Senhor está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que o pedem do que os pais a dar boas dádivas a seus filhos.
Cristo prometeu o Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade, justiça e santidade. Quem prometeu é fiel, não é verdade, meus amados? Então precisamos confiar realmente nas promessas do Senhor, tá certo? O Espírito Santo é concedido sem medida àqueles que sinceramente o buscam, que pela fé estão fundamentados nas promessas de Deus. Você está estabelecido nas promessas de Deus? Fundamentado nas promessas de Deus? Se você estiver fundamentado nas promessas de Deus, você receberá com certeza o Espírito do Senhor, né? Empenham-se em obter o que Deus prometeu, dizendo: assim tu disseste. Quem prometeu é fiel, tá certo? Confio na tua palavra. Então, se você confia na palavra do Senhor, você deve orar ao Senhor dizendo: olha, Pai querido, em nome de Jesus, que nos prometeu, né? Que nos prometeu o seu Espírito, nós te pedimos. E a Bíblia diz: pede-se, Jesus diz: pede-se e dá-se-vos-á, tá certo? Então, à medida que a gente pede com fé, nós recebemos do Espírito do Senhor, porque quem prometeu é fiel para cumprir. O Consolador é concedido para que possa lançar mão das coisas de Cristo e revelá-las a nós, para que possa apresentar em sua rica garantia as palavras que saem de seus lábios e comunicá-las com poder vivo ao coração obediente, vazio de si mesmo. Assim o coração recebe a imagem e a inscrição divina. Jesus Cristo, então, é estabelecido no íntimo, tornando-se a esperança da glória. Então, à medida que nós nos entregamos ao Senhor, à medida que cada vez mais nos dedicamos à obra do Senhor, tá certo? E isso é importante, gente. Antes de levarmos a palavra de Deus, é preciso que uma devoção completa ao Senhor, tá certo? Como eu disse, através do estudo da palavra de Deus, da oração, da entrega completa ao Senhor. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Para que eu leve a mensagem do Senhor com poder, né? Eu preciso da chuva serôdia em minha vida. E essa chuva serôdia, nós estamos vivendo no tempo dela. Precisamos pedir, clamar. E isso, à medida que nós pedimos e clamamos a Deus, Ele, por meio da chuva temporã, Ele vai nos moldando, nos transformando, nos lapidando e nos preparando para que a gente possa receber a chuva seca, tá certo? A testificação sem uma devoção pode se tornar em uma maldição. É por isso que eu preciso o quê? Cada dia mais entregar a minha vida a Deus, uma entrega completa. Com Deus não se brinca, tá certo, meus amados? Ou você está do lado do Senhor, ou você está do lado de Satanás. Não existe esse negócio. Uma vez um rapaz disse que, não, eu prefiro ficar aqui em cima do muro. Só que Satanás certa vez disse que o muro também pertence a ele. Então, se você está dividido, eu nem estou desse lado, nem estou do outro, eu estou em cima do muro, eu estou livre, né, das armadilhas do diabo, isso não é verdade, tá certo? Porque o muro também pertence a Satanás. Ou você precisa estar do lado do Senhor, do lado de Deus, tá certo? E isso é refletido por meio da obediência aos mandamentos de Deus, aos 10 mandamentos de Deus. Eu não sei se eu estou aqui, deixa eu ver se eu estou aqui. Estou aqui, ó. E eu queria chamar a atenção para vocês aqui, já que a gente entrou nesse assunto, né, que não deveria deixar de entrar, né, a respeito dos mandamentos de Deus. Eu estou aqui, ó, com o folheto Adventista do sétimo dia, tá certo? Adventista do sétimo dia. Vocês sabiam, e eu vou mostrar aqui os 10 mandamentos aqui, ó. Tá aqui os 10 mandamentos, né? Mas vocês sabiam que entregar esse folheto assim, desse jeito que está errado? Vocês sabiam disso? Não?
Então eu vou ler aqui, ó, veja. O que é que diz em Deuteronômio e também em Êxodo capítulo 20? O que é que diz? Tanto em Êxodo como em Deuteronômio, né? Diz que, principalmente em Êxodo 20, diz que eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Você saiu da terra do Egito? Sim ou não? Todos nós saímos do lamaçal do pecado do Egito. Todos nós fomos resgatados do Egito, do pecado. O Egito espiritual é o literal. Então todos nós fomos tirados da terra do Egito. Agora, por que o folheto começa dizendo: não terás outros deuses diante de mim? Você já notou que está em falta aqui as palavras do Senhor? Foi isso só que o Senhor falou? Não. Ele disse: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Eu preciso saber quem é o Deus que escreveu esses 10 mandamentos aqui. Quem foi o Deus que escreveu esses 10 mandamentos aqui? Eu preciso de uma resposta. E a Bíblia diz que eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Então, o Deus que deu os 10 mandamentos foi aquele que nos tirou da terra do Egito. Ou seja, o Moisés vivia no lamaçal do pecado, vivia no Egito, né? E ele foi liberto. Foi liberto para quê? Foi liberto por quem? Pelo o Senhor Deus que instituiu o quê? Os 10 mandamentos. A lei é do Pai. Então, quando o Senhor diz, eu sou o Senhor teu Deus, né, que te tirei da terra do Egito, Deus está dizendo que Ele é o nosso libertador. Eu não sei se vocês sabem, mas lá em Apocalipse, no capítulo 7, diz que Deus está selando o seu povo na testa, na fronte, no entendimento, com o nome, e os que são selados, eles têm em sua testa ou na sua fronte o nome do Pai e o nome do Filho, ou a assinatura do Pai e a assinatura do Filho. Aonde que está a assinatura do Pai e do Filho? Se não naquilo que Deus falou, tá certo? Dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Ou seja, quando Deus diz, eu sou o Senhor teu Deus, e eu estou ciente disso, que Ele é o Senhor meu Deus, que o Pai é o meu Deus, e que Ele me tirou da terra do Egito, e que Ele instituiu a sua santa lei, automaticamente, por meio do Espírito Santo, está isso sendo confirmado em minha mente e meu coração. Eu entendo que aquele que me tirou do lamaçal do pecado, do Egito espiritual, é foi o meu pai. Tá certo? Então ele assina isso embaixo. Não, quem tirou Moisés do lamaçal do pecado fui eu. Eu quem? O Pai, né? O soberano do universo. Se você analisar direitinho, no quarto mandamento que diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quando eu guardo, e no sábado está o quê? A assinatura do Filho. Você vê, meu amado, que a adoração é somente ao Pai e ao Filho e não a uma terceira pessoa da Trindade, que hoje a organização aceita como um terceiro Deus, certo? Então, quando eu estou realmente na verdade, Deus assinala na minha mente, no meu coração, a sua lei. E quem é Ele? Tá certo? Quem é que assina por meio do Espírito Santo, né? O Espírito de Deus, né? Na minha mente, meu coração me confirmando que eu sou de Deus. É quando eu reconheço que esse que diz que me tirou do cativeiro do pecado é o Pai soberano do universo. E quando eu aceito também que ele e seu Filho, que é Jesus Cristo, é certo? Quando eu aceito o Pai e o Filho,
ele automaticamente ele assina em minha mente e em meu coração. Eu tenho tanta assinatura do Pai e do Filho. É por isso que em Apocalipse capítulo 7 diz que os servos de Deus têm assinalado, tá certo? São assinalados em sua mente, em seu coração, tá certo? O nome do Pai e o nome do Filho. Por que não diz o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo não é uma terceira pessoa. Como ele pode colocar a sua marca? Como ele pode assinar? O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Ellen White diz, eu tenho crido que é. Ela diz, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Eu tenho crido que é. Então a Bíblia em nenhum momento diz que o Espírito Santo é uma terceira pessoa da Trindade. Então eu preciso ter na minha mente, no meu entendimento, a assinatura do Pai e do Filho. Certo? Então, deveria ser revisto esses folhetos, porque aqui só tem a assinatura do Filho, não tem a assinatura do Pai. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Quem foi que tirou? O soberano do universo. Quem foi que deu a lei? A lei é do Pai. Então, quem deu a lei? O Pai soberano do universo. Por isso Jesus diz em João capítulo 17, ele diz que te conheça a ti só. O cristão, ele deve conhecer quem? 3 ou 2? Jesus disse que te conheça a ti só, João capítulo 17. Que te conheça a ti só, como o único Deus verdadeiro, o Pai soberano do universo, e a Jesus Cristo, a qual ele enviou, o Filho, e não 3 pessoas. Então, meu amado, quando a gente entrega um folheto que não tem a assinatura do Pai e do Filho, a gente não está cumprindo a missão que Deus nos chamou, de mostrar o Pai e o Filho para as outras pessoas. Eu sou o instrumento do quê? De Deus, que é revelado em quê? No Pai e no Filho. Por meio do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o Espírito de Cristo, a gente leva Jesus e o Pai para as outras pessoas. E não 3 deuses. É por isso, meu amado. Por que está acontecendo isso dentro da organização Adventista Sétimo Dia? Porque os folhetos estão adulterados. Porque se desviaram da plataforma da verdade. Deixaram de servir o verdadeiro Deus. E agora estão servindo a um Deus triuno, ou seja, beberam do vinho da grande Babilônia. Certo? Analise direitinho e você vai ver que está errado. Não deve ser assim. Mas tudo bem, vamos para cá. O alimento é a substância de que partilhamos, para que nosso corpo possa ser fortalecido e revigorado. De igual maneira, devemos nos alimentar daquilo que revigorará nossa natureza espiritual. Jesus afirmou, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. João 6, verso 63, né? Nosso corpo é constituído daquilo com que os alimentos assim. Nosso corpo é constituído daquilo com que o alimentamos. Assim, nossa vida espiritual será constituída daquilo com que alimentamos. Então, se eu pendo para as coisas espirituais, eu vou crescer espiritualmente. Se eu pendo para as coisas carnais deste mundo, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós não podemos viver de acordo com o que o mundo vive, de forma que o mundo vive. E eu estou falando, meu amado, o Espírito de Profecia, por meio também de outros escritos, nos mostra, por exemplo, a Igreja Adventista Sétimo Dia sempre mostrou, de acordo com a palavra de Deus, que a mulher não poderia usar calça comprida ou qualquer outra veste que venha se assemelhar ao homem. A saia foi feita para a mulher, o vestido para a mulher, né? E a calça para o homem.
Isso é o viver cristão, isso é como se deve se comportar um cristão adventista sétimo dia. Então a gente vê o que hoje dentro das denominações, principalmente da igreja adventista sétimo dia, que é o caso aqui, né? As mulheres usando saia, short, quer dizer, além de usar a calça comprida, que é contra a palavra de Deus, a gente está usando short. Então você vê, meu amado, que é aberração e mais aberração, que a organização adventista do sétimo dia não está obedecendo a palavra de Deus mais. É por isso que devemos voltar, meu amado, ao Espírito, profecia, a palavra de Deus. Tá certo? Então a calça foi feita para o homem e o vestido para a mulher. A gente tem que viver aquilo que Deus estabeleceu e não aquilo que uma organização estabeleceu. Ah, não, minha organização permite. Meu amado, mas Deus vai pedir conta a você. Não vai pedir conta à organização, vai pedir conta a você. A parte dela terá. Mas Deus vai pedir conta a você se você está vivendo ou não a palavra do Senhor. Certo? É tanta aberração que essa questão comportamental é em vários sentidos dentro da organização adventista sétimo dia. Por exemplo, o cristão adventista sétimo dia não deveria participar de futebol, assistir jogo de futebol, essas coisas. Você analisa direitinho, meus amados. Quando começa um jogo de futebol, o que é que diz? O santuário dos deuses do futebol. Não é verdade? Eles dizem, o narrador diz, o templo do futebol. Por quê? Porque, meu amado, o futebol não tem nada a ver com as coisas de Deus, não. Tá certo? A parte de esportivo não tem nada a ver com as coisas de Deus, não. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, sair do Egito é sair do mundo. Eu não posso dizer que sirvo a Deus e sirvo ao mesmo tempo ao mundo. Certo? Então, para isso tem a santificação. Cada dia mais eu preciso abandonar as coisas do mundo, aquilo que o mundo nos mostra em vários aspectos, tá certo? Eu estou apenas citando alguns, né? Como a questão da roupa, né? Que é a questão da roupa do homem, da roupa da mulher, a questão dos esportes, principalmente o futebol, que o futebol não tem nada a ver com as coisas de Deus. Então, ou servimos a Deus, ou servimos ao inimigo de Deus, tá certo? Então, diz aqui, ó, ao trabalhar Deus em nós, a fim de manifestar sua vontade, podemos cooperar com Ele, manifestando uma determinação tal, qual a de Daniel, em fazer a vontade dele, trabalhando em harmonia com o agente divino. Então teremos descanso no Senhor. Então, assim como Daniel foi fiel a Deus, precisamos ser fiel ao Senhor, de acordo com o que a palavra de Deus ensina e também por meio da orientação do Espírito e profecia. Então, meu amado, Deus levantou a serva do Senhor, Ellen White, né? Usou ela poderosamente para orientar a igreja rumo a Canaã celestial. Se eu violo aquilo que Deus falou por meio do Espírito e profecia, eu estou abandonando o Senhor. Tá certo? Qual foi a única igreja que Deus deu o Espírito e profecia? A igreja adventista sétimo dia. Mas quando a gente vai olhar agora para a organização adventista sétimo dia, a gente vê que ela não é mais a menina dos olhos de Deus. Lembrando, gente, deixa eu fazer uma observação, já que eu falei nessa questão da menina dos olhos de Deus. Quem é a menina dos olhos de Deus? Que a gente sabe que a menina dos olhos de Deus é Israel. Mas que Israel? Israel carnal? Israel nação lá do Oriente? Não. Então tem alguns cristãos, né, que diz que a menina dos olhos de Deus é Israel carnal, uma nação. Não, já foi. Mas quando o véu se rasgou de alto a baixo, quando Cristo morreu na cruz do Calvário,
e o povo de Israel rejeitaram Jesus, a nação de Israel rejeitaram Jesus por meio dos seus apóstolos e discípulos que pregaram naquela época, a nação de Israel deixou de ser a menina dos olhos de Deus. Certo? Então, quem é a menina dos olhos de Deus? É o Israel espiritual. Paulo deixa isso. Cuidado, porque tem muitos cristãos dizendo que o Israel, a menina dos olhos de Deus é o Israel carnal. É a nação de Israel. Meu amado, a nação de Israel não tem nada a ver mais com o plano da salvação, não. Eu não estou querendo dizer que a salvação não está aberta individualmente ao israelita carnal. Não. Todos aqueles que vivem hoje na nação de Israel, fazem parte da nação carnal, né? Da nação de Israel lá no Oriente, se eles aceitarem individualmente a Jesus como seu Salvador, a porta da graça está aberta para eles. Isso é claro na Bíblia. Mas eles não são a menina dos olhos de Deus como nação. Perderam esse direito, vamos dizer assim. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Tanto é que no ano 70, Jerusalém foi queimada. Então, para Deus hoje, a menina dos olhos de Deus é quem? O Israel espiritual. Todos aqueles que entregam a vida a Jesus Cristo, seja judeu ou gentil. Tá certo? Então, se você que é cristão, está dizendo que o Israel, nação, é a menina dos olhos de Deus, você está completamente equivocado, viu, meu amado? Ou minha amada. Tá certo? Quem é a menina dos olhos de Deus? A Bíblia identifica em Apocalipse 14, 12. Essa é a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, ou seja, são os que aceitam Jesus como seu Salvador e obedece aos 10 mandamentos da lei de Deus. Tá bom, meu amado? Que Deus possa lhe abençoar, você possa ser uma bênção cada vez mais. Eu sei, meu amado, que as denominações, a Grande Babilônia, a Igreja Católica Romana e as suas filhas, essas denominações, Assembleia de Deus, Universal, Brasil para Cristo e todas essas igrejas protestantes e evangélicas que falam em línguas estranhas, que não tem o sábado como dia do Senhor, rejeita a lei de Deus. Então todas essas denominações evangélicas e protestantes não são de Deus. Eu não estou dizendo que você individualmente dentro dessas denominações não seja de Deus. Eu estou dizendo o que Deus diz é: sai dela, povo meu. Enquanto estiver dentro dela, está propício a receber as pragas e consequentemente perder a salvação. Só existe uma religião, meu amado, e ela é identificada como os que aceitam Jesus como seu Salvador e obedecem aos 10 mandamentos. Se você não estiver fazendo parte disso, você está fora do plano de Deus. Tá certo? Não estou querendo dizer com isso que a porta da graça não esteja aberta para você, está aberta. Mas Deus quer colocar sempre você no lugar melhor. Deus está chamando você para sair dela, povo meu. Deus diz: sai dela, povo meu, saia dessas aberrações. Todas essas denominações serão queimadas em breve. Nós estamos vivendo no limiar da volta de Jesus. Jesus está voltando. Estamos vivendo na última geração que verá Jesus voltando com poder e grande glória. E se eu estiver dentro dessas denominações, se eu estiver adorando a um Deus tritreísmo, a um Deus triuno, consequentemente, se eu estiver falando nessas línguas estranhas, que é do diabo, não é de Deus, cuidado, meu amado. Você vai receber as pragas e, consequentemente, perderá a salvação. Então, irmão Moisés, você está dizendo que se eu falar em línguas, se eu estiver dentro de uma denominação que fala em língua, eu vou receber as pragas e, consequentemente, vou perder a salvação? Não sou eu que estou dizendo não, meu amado, é a palavra de Deus que diz. Tá certo? Línguas estranhas não é de Deus, é do diabo. Não tem línguas estranhas na Bíblia. Ah, irmão Moisés, mas aqui está escrito estranha. Não tem, meu amado, foi que acrescentaram. Viu? Então, se você está dentro dessas denominações, meu amado,
Satanás está prendendo você. Você precisa ser liberto enquanto é tempo. Tá bom? Então, meu amado, depois eu falo mais sobre isso. Que Deus possa lhe abençoar. E eu creio que já lhe abençoou em nome de Jesus, tá bom? Maranata, o Senhor logo vem. Fui, qualquer coisa aí, meu zap é 999 27 8486. Coloca aí no rodapé ou manda um zap para mim, tá bom? E a gente conversa mais sobre esse assunto, tá bom, meu amado? Saúde e paz, feliz sábado para você, que Deus possa lhe abençoar e você já é uma bênção em nome de Jesus. Fui, fica na paz.